Então vamos lá, pessoal. A respeito da Lei 11.091 de 2005, que estabelece o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Bom, então vamos estar falando, não é uma lei extensa, não é uma lei difícil, de nós compreendermos, ela é tranquila, tá, pessoal? Assim, ela é bem breve e tem algumas coisas que nós precisamos, assim, entender. Eu vou estar mostrando, porque a gente tem aí umas tabelas, vou estar tentando explicar o melhor possível para que você não se confunda, principalmente em relação aos conceitos, plano de carreira, nível de capacitação, progressão, como que isso vai estar estabelecido nesta lei. Bom, mas aí, para a gente iniciar falando exatamente desta lei, ela foi estabelecida em 2005, como a gente viu no primeiro vídeo, com base na Constituição Federal, com base na LDB, com base nas leis que falam a respeito da necessidade de estabelecer um plano de carreira para os profissionais da educação. Tá? Essa lei, ela fala sobre a estruturação dos planos de carreira dos cargos técnicos administrativos que atuam em instituições federais de ensino, que são vinculadas ao MEC, tá? Ao Ministério da Educação. E também lá nos primeiros artigos falam que ela rege os cargos efetivos técnicos administrativos, administrativos e técnicos marítimos também. Bom, aí a gente pergunta, mas o que são então as instituições federais de ensino? Fala ali que são instituições vinculadas ao MEC, mas quem são essas instituições? Bom, essas instituições federais de ensino, elas são órgãos ou entidades públicas que são vinculadas ao MEC, que tenham como atividade fim. Qual o objetivo, qual a atividade fim desses órgãos ou instituições aí públicas, que desenvolvem e aperfeiçoam o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? E que integram o Sistema Federal de Ensino. Então, todas as instituições federais ou órgãos, que trabalham com a questão do ensino, com o desenvolvimento do ensino, pesquisa ou extensão, elas se enquadram, essas instituições se enquadram, os técnicos de educação que trabalham nessas instituições federais se enquadram aí na Lei 11.091 como plano de carreira desses cargos, tá bom? O artigo 3 da lei é interessante, vamos ler aqui, eu quero que você acompanhe comigo, ou aí na sua lei, se você imprimiu, ou aqui na tela com a gente, que fala a respeito, esse artigo 3º, ele é importante que você esteja lendo várias vezes, porque são vários itens importantes aí de serem cobrados, possivelmente cobrados na prova do seu concurso, e que você precisa ler mesmo, ler várias vezes, entender, grifar essa parte, resolver questões, fazer questões, resumo a respeito desses itens, para que fique aí, que você fique bem entendido a respeito dos princípios e diretrizes do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação em âmbito federal. Então vamos lá. O artigo 3º, ele fala que os princípios e diretrizes do plano de carreira, primeiro, o primeiro item, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino, que vai levar em consideração, segundo, dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino e de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Item 3, qualidade do processo de trabalho. Item 4, reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica do ensino, de pesquisa e de extensão. Item 5, vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições, no caso aqui as instituições de ensino, Item 6, investidura em cargo condicionada à aprovação em concurso público. Item 7, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Item 8, garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. Aqui nesse item, pessoal, entra a respeito que nós vamos estar vendo do incentivo à qualificação e da progressão por capacitação profissional, tá? Item 9,
a avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes de metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Bom, aqui praticamente falando da questão da avaliação do estágio probatório dentro das necessidades do desenvolvimento do processo pedagógico da instituição. E o item 10, oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência respeitada as normas específicas. Então, os técnicos administrativos eles têm oportunidade de assumir também dentro, né, dos critérios de cada instituição federal de ensino, eles podem estar ocupando aí cargos de direção, de assessoramento, de chefia, coordenação e assistência, tá bom? Bom, o artigo 4, ele fala sobre como que pode acontecer para que tenham mais servidores numa instituição de ensino federal, tá? Fala sobre o redimensionamento do quadro de pessoal. Então, estabelece aí no artigo 4 que as instituições federais de ensino, ela tem que avaliar anualmente o seu quadro de pessoal. Olha, gente, é importante, grife aí na lei, ou aí depois, se você tiver, eu vou estar colocando no site também, os slides em PDF, anualmente, tá? Então, as instituições federais de ensino, elas têm que avaliar todo ano o seu quadro de pessoal e considerar. Isso, pessoal, não só para ampliação, né? As instituições federais também podem considerar que, de repente, elas não precisam de alguns servidores que estão ali. E aí, vai fazer o quê? Vai mandar embora? Vai demitir? Não, pessoal, eles podem o quê? Estar redistribuindo esses servidores. Caso, por exemplo, vamos supor que fecha aí um campus de uma universidade federal ou de um instituto federal e os servidores ali eles vão ou ser removidos para a mesma instituição a nível de outro campus, ou vão ser redistribuídos ou colocados em disponibilidade até que o MEC, né, que o governo federal, consiga aí enquadrar esse servidor em outra função. Mas enfim, as instituições costumam avaliar o seu quadro e sempre acaba aparecendo mais vaga, porque tem pessoas que se aposentam, tem cursos novos que surgem, tem campos que começam, e aí a instituição ela tem que avaliar quantos profissionais para o planejamento daquele ano ou para o ano posterior ela vai precisar. Mas com base em que as instituições federais de ensino vão fazer essa avaliação para criar um possível redimensionamento do seu quadro de pessoal? Item 1, vai levar em consideração as demandas institucionais, que é o que eu falei aqui para vocês. Quais são os objetivos da instituição? Onde vamos chegar? O que pretendemos realizar? Precisamos de mais profissionais para atender essas demandas, né? Se precisa, então nós vamos colocar ali tanto o número de profissionais que vamos precisar, quanto também em que área eles vão atuar. Então, qual a formação específica? Para qual cargo eu vou precisar? Segundo item, vai levar em consideração a proporção entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários, né? Então, foi o que a gente acabou de falar também. A proporção entre aí os que estão dentro já do plano de carreira e quantos são aqueles que precisam ser atendidos, né, pela instituição de ensino. Item 3, as inovações tecnológicas, vai levar em consideração aí quais são as inovações, né, e que servidores nós precisamos para que essas inovações elas possam realmente se efetivar. E 4, a modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Isso aqui é interessante, pessoal, quando a gente fala em relação à modernização dos processos de trabalho, isso é perigoso. É porque é como nós vemos no campo, por exemplo. A modernização dos processos de trabalho no campo geram a maior número de trabalhadores no campo? Não, né? Leva aí as máquinas assumindo muitas funções e, infelizmente, muitas pessoas perdendo seus empregos. E isso não é diferente na rede pública, isso não é diferente nos órgãos públicos. De repente acontece uma modernização dos processos de trabalho e que aí você reduz, você não precisa de tantos profissionais mais como você tinha, e aí você precisa o quê? Diminuir esse redimensionamento do quadro de pessoal. Ele não vai ser para crescimento, mas sim para diminuição do quadro de servidores. Então, isso pode acontecer. Então, o que as instituições federais de ensino têm aí a responsabilidade de fazer, estabelecido, uma das coisas, né, que
as instituições federais têm que fazer em relação à Lei 11.091 de 2005? É fazer essa análise anual de quais servidores eles precisam. Bom, nós estamos, principalmente falando da rede federal de educação profissional, científica, né, e tecnológica, dos institutos federais aí no Brasil, nós estamos ainda, né, em expansão. Muitos campos novos no Brasil todo. E aí, como que está sendo feito o redimensionamento do quadro pessoal? Sempre ampliando, né? Sempre ampliando. E muitas universidades também, que estão expandindo, abrindo novos cursos e sempre ampliando o quadro pessoal. Mas é o que eu acabei de falar, pode acontecer de uma situação em que você não precise ampliar o quadro pessoal, mas sim reduzir. Mas o importante é você lembrar que são os pontos que as instituições federais de ensino têm que levar em consideração para fazer essa análise, né, do seu quadro pessoal, e que essa avaliação ela tem que ser feita anualmente, tá bom, pessoal? Então, tem que estar atento aí a essa questão. A Lei 11.091, ela estabelece o quê? O plano de carreira. Tá, mas aí você pergunta, o que é, então, um plano de carreira? Né? O que significa? Que seria, se cai na tua prova de concurso aí perguntando para você o que é um plano de carreira, tá? A própria lei estabelece que o plano de carreira é um conjunto de princípios, diretrizes e normas, olha só, pessoal, princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Então, o plano de carreira ele estabelece o quê? Conjunto de princípios, diretrizes e normas que vão regulamentar o desenvolvimento profissional aí. Porque o que acontece? Há um plano de carreira para que haja o quê? Uma valorização do profissional da educação, certo? Então, automaticamente vai gerar o quê? Um aumento salarial, né? Um vencimento maior, uma posição aí no plano de carreira que vai ser ampliado. Mas quais são os critérios? Então, o plano de carreira ele vai estabelecer critérios, ou de cursos, ou de capacitação, ou então de tempo de trabalho e assim vai, tá? E nós vamos estar vendo quais são os princípios, diretrizes e normas desse plano de carreira das instituições federais. Nós já falamos aqui de princípios, né? Diretrizes, e nós vamos falar agora de algumas normas que se estabelecem como que o servidor vai progredir no seu plano de carreira a partir do momento que ele passou no concurso público e ele se torna um servidor técnico-administrativo de uma instituição federal de ensino, tá bom? Bom, então aqui, já no início da lei vai falar o quê? O que são cargos? Nós estudamos isso, pessoal, não sei se vocês se lembram. Na Lei 8.112 de 90, nós falamos sobre cargo. Lembra que eu até falo que o cargo é o quê? É uma cadeira, como se fosse uma cadeira. Quem se senta naquela cadeira, ele vai ocupar, sim, um espaço, mas em volta daquela cadeira tem algumas atribuições, né? Que são específicas daquele cargo. Então, quem se assenta ali passa a ser um servidor numa função específica e assume as atribuições e responsabilidades pertinentes àquele cargo. Certo? Até aí, sem problema, pessoal? Lembrando, pessoal, que se você tiver dúvida, nossa aula não é ao vivo, né? Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, leis.educação@gmail.com. Pode perguntar, tá bom? Pode colocar aí a sua dúvida, que assim que possível eu vou te responder, vou tentar aí te esclarecer. E eu não quero que você fique com dúvida em nada aí nas nossas aulas, tá? Principalmente nessa também, de repente você não entendeu algum ponto, pode me perguntar que eu vou ter aí prazer em estar te respondendo o mais brevemente possível, tá bom? Lembrando, pessoal, que nós vamos estar também fazendo algumas questões a respeito deste assunto, tá? Então é interessante que você leia também a lei na íntegra. Não assista simplesmente a aula, tá bom, pessoal? Porque quando você assiste a aula, eu sempre falo, né, nas nossas aulas, quando você assiste a aula, é muito diferente quando você assiste a aula e já leu previamente o conteúdo, ou quando você assiste a aula e não leu o conteúdo ainda. Você pode aprender um pouco só ouvindo aqui? Claro que você pode, né? Claro que você aprende um pouco mais quando você já tem aí uma prévia leitura, um conhecimento prévio do assunto, você vai ter muito mais sucesso aí nos seus estudos, tá bom? Por isso que eu sempre oriento
você a estar lendo antecipadamente o conteúdo, tá bom? Estudado. Nesse caso dessa aula, Lei 11.091 de 2005, que eu coloquei aí no site também em PDF, tá bom? Bom, então voltando aqui. O que são cargos, né? É um conjunto de atribuição e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, da instituição, que são comedidas a um servidor. Em relação aos cargos, pessoal, aí porque essa é um conceito, né, uma conceituação genérica de cargo, que aí serve não só para o executivo, mas para qualquer esfera dos cargos públicos aí. Mas quando nós falamos da estrutura organizacional, por exemplo, os servidores da educação, eles têm atribuições diferentes dos servidores, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral. Não é assim? São atribuições diferentes, são público diferente de atendimento, são objetivos, finalidades da instituição diferentes. Então, em relação aos cargos que são regidos pela Lei 11.091 dos técnicos administrativos em educação, eles têm atribuições específicas do quê? Planejar, organizar, executar ou avaliar o quê? Então, o que os técnicos administrativos que estão trabalhando em instituições de ensino eles vão fazer? Planejar, organizar, executar ou avaliar o quê? Primeiro, atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Tá? Eles atuam diretamente no ensino. Segundo, as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e extensão nas universidades, as instituições federais de ensino, tanto universidades quanto institutos federais, Cefetes, tá bom? E outros órgãos, como a gente falou, que estão aí ligados ao MEC e atuam em ensino, pesquisa e extensão. Bom, aqui eles colocam 2 itens, mas na verdade eles querem dizer a mesma coisa. Poderia se juntar o quê? Em planejar, organizar, executar ou avaliar o quê? Atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, tá? O item 3 fala o quê? Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros, a fim de assegurar o quê, pessoal? Qual é a responsabilidade dos técnicos administrativos aí, como que gerenciando, os recursos físicos, recursos de pessoal, recursos financeiros, para garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dessas atividades, tá bom? Então, o corpo técnico administrativo, ele atua sim no apoio diretamente ligado ao ensino, mas eles atuam muito mais em relação a administrar mesmo, os cursos, a administrar mesmo os patrimônios, a questão administrativa, os planejamentos, tá? Para que realmente aconteça com eficiência, eficácia e efetivamente aconteçam as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nas instituições federais de ensino, tá bom? Então, eu vou estar falando no próximo vídeo a respeito dos conceitos específicos que a Lei 11.091 de 2005 fala, sobre o quê? Sobre o que é realmente nível de classificação, nível de capacitação, progressão, tá bom? Nós vamos estar falando agora nos próximos vídeos, tá bom? Então, fique ligado aí, não saia da frente aí do seu computador, da sua TV, do seu tablet, do seu celular, tá bom? E fique atento ao próximo vídeo, que nós vamos estar falando aí de coisas que caem, gente, não caem, mas que despencam mesmo nas provas de técnicos administrativos em educação a nível federal, que falam sobre essa lei. Você vai ver aí nas questões que eu coloquei também no site para você responder quantas questões tem como base esses pontos que nós vamos falar agora no próximo vídeo. Então, fique ligado aí, eu já volto. Vamos lá!